Fala galera, tudo certo? Eu sou o Thiago, está começando mais um vídeo aqui no canal Vaporando. Então pode colocar 3 peças de café para esquentar, prepara o roche que a sessão vai começar. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer a mistura dos tabacos, como ter bons mixes, 3 técnicas diferentes e todos os resultados dessas possíveis técnicas. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você já se inscrevesse aqui no canal, deixe o like e compartilhe com os amigos. Você ajuda muito o canal a crescer. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e a gente volta falando um pouquinho sobre. A mistura entre sabores é uma coisa extremamente comum na culinária. Tanto os chefes de cozinha quanto os barmans, eles utilizam essa mistura entre sabores e a harmonização deles para ter novos resultados e criar novos produtos. Essa prática é muito conhecida como mixologia e ela também pode ser aplicada para o uso do narguilé. Dentro do mercado, nós temos variados tipos de sabores e assim a gente pode produzir novos sabores a partir de outros que já tem disponíveis. Dentro deles temos mentolados, doces, cítricos, florais, canelados, cafeinados e muitos outros. Quando você mistura 2 sabores diferentes, você acaba utilizando mais partes da sua papila gustativa. Assim, ele preenche melhor o seu paladar, você tem sensações diferentes e você consegue aproveitar novas experiências também. Isso é extremamente benéfico porque você pode aproveitar essências que você já tem disponíveis, da qual você não gosta tanto, ou reforçar novos sabores dentro de essências que você já gosta, e assim você vai ter resultados variados conforme você for experimentando dentro do seu próprio narguilé. Algumas pessoas podem ter dificuldade na hora de criar esses mixes, justamente pela criatividade ou pela ousadia, que são coisas que você precisa ter na hora de fazer. Se você conseguir usar essas técnicas e conseguir refletir na hora de criar o seu roche e preparar a sua sessão, você vai conseguir tirar o melhor proveito de cada uma dessas coisas. Então seguem algumas dicas básicas do que você pode pensar e fazer para se planejar na hora de criar seus mix. Todos os tabacos possuem propriedades diferentes. Um limão de uma marca não vai ser exatamente o mesmo limão da outra. As químicas são diferentes. Então um limão pode ser mais ácido, mais cítrico, mais adocicado. E aí quando você vai misturando com outras essências, você vai obtendo resultados diferentes. Um exemplo muito clássico que eu posso utilizar é, por exemplo, a mistura entre o limão e a baunilha. Dependendo do tipo de limão que você utilizar, você acaba tendo resultados diferentes misturando com a baunilha. Um exemplo, se você pegar um limão mais adocicado e misturar com a baunilha, o resultado final vai ser parecido muito mais com um bolo de limão. Porém, se você pegar uma fruta uma essência que seja mais cítrica e um pouco mais ácida, e você misturar com a mesma baunilha, você vai ter, por exemplo, o chevette, que é uma essência que está vindo aí no mercado. Então, esse resultado e essa diferença entre as propriedades da essência acaba permitindo com que você tenha resultados diferentes também. A sensação que você vai ter na hora de fumar, ele vai ser diferente. Então, isso é uma das principais coisas que você precisa ter em mente quando você vai criar o seu mix. Conheça o seu tabaco. Ele é extremamente importante na hora de você pensar o que você quer dele. Quando você tem tabacos diferentes, você vai ter resultados diferentes. A segunda dica que eu posso dar para vocês é, sempre que você pegar um tabaco novo, fuma um roche dele puro e sem misturar com nada. Quando você faz isso, você entende quais são as propriedades daquele tabaco. Então você vai ver se ele é mais sensível ao calor, você vai ver se ele é mais resistente, se ele é mais doce, se ele é mais cítrico. E aí você vai entender qual foi a proposta de cada uma das marcas. Assim, você consegue ter resultados mais próximos e mais fiéis do que o que você realmente planejava ou intencionava no começo do seu preparo. Tendo em mente essas 2 dicas principais, você vai conseguir já criar e pensar mais ou menos o que você realmente precisa e o que você realmente pretende fazer quando você preparar o roche. Então, conheça o seu tabaco e fume sempre uma essência com ela pura para você saber exatamente o que você tem no seu produto na sua mão. Sempre lembrando,
Fumar é prejudicial à saúde e é expressamente proibido para menores de 18 anos. Agora que a gente já tem mais ou menos uma ideia do que é o seu produto, é sempre bom você ter um planejamento do que você quer ter como resultado final. Então, qual é o que você pretende ter com o seu tabaco? Se você tem alguma ideia do que você quer ter, ótimo, porque você já conhece o seu produto, você já conhece, ou você já tem mais ou menos uma ideia do qual será o seu resultado final, e você só aplica as técnicas que eu vou te ensinar. Se você não tem uma ideia do que você quer ter e só quer experimentar, você também pode usar as técnicas, e aí você vai ter uma experiência nova que você pode guardar dentro da sua caixinha de lembranças, e aí você utiliza elas para as próximas vezes e consegue planejar melhor para os próximos resultados. Então, vamos lá para as três técnicas que eu vou te mostrar. Logo em seguida a gente já volta fumando e eu vou dar o resultado do mix que eu fiz. Bom, eu vou mostrar 3 técnicas para vocês que dá para poder misturar o tabaco e aí conseguir fazer os mix de forma. São 3 técnicas diferentes e vamos ter resultados diferentes consequentemente. O primeiro e mais comum é você distribuir o tabaco de forma com que ele fique 1/4 de tabaco aqui, 1/4, 1/4 e 1/4. Dessa forma, a gente vai acabar fazendo mix em proporções variadas, exatamente como a maioria das pessoas fazem. Então, elas colocam proporções esperadas dentro do mix, exatamente de acordo com o que você quer misturar. Você acaba também fazendo uma distribuição melhor do tabaco, onde você pode ter o controle de calor também distribuído. E aí, consequentemente, você vai afetando áreas diferentes do tabaco e tendo resultados diferentes. Nesse formato aqui, a gente distribuiu o roche em 4 partes iguais e colocou o tabaco em 4 lugares diferentes, sendo 2 partes do Blue Loops aqui em cima, uma em cima e uma embaixo, e 2 partes da P de Green Grape do lado esquerdo e do lado direito. Assim a gente vai ter uma distribuição igual e uma proporção que eles costumam chamar de 25-25 ou 50-50. Onde você vai ter 50% de tabaco de um sabor e 50% do sabor de outro. Assim, a sessão ela vai acabar ficando mais equilibrada. Essa é uma das principais fórmulas e também é a mais comum porque você consegue controlar se você quer mais proporção de um tabaco ou mais proporção do outro. E aí, consequentemente, você vai ter mais intensidade de um ou mais intensidade de outro, conforme você for distribuindo. Você também pode... É uma das formas mais fáceis de você conseguir distribuir, por exemplo, se você precisar de 70% desse, ou 30% desse, 80-20 ou 60-40, que são as proporções mais comumente usadas. Essa é a forma mais fácil de montar o roche e, consequentemente, você acaba tendo um resultado um pouco mais simples. O segundo formato de você fazer a mistura do tabaco é também colocando em proporções diferentes embaixo quanto em cima. Então, é como se eu utilizasse o fundo do roche para preencher com uma parte do tabaco, deixando ele muito mais abaixo do pino central. E aí eu completasse a altura do tabaco, a altura do pino central, com uma segunda sabor de tabaco diferente. Nessa forma, você vai ter queimando primeiro o tabaco que fica na parte de superior, ele vai queimar primeiro e esse sabor vem no começo, e a parte de baixo ela vai queimar logo em seguida, vendo o sabor um pouco mais do meio ao final da sessão. Assim, você acaba tendo 2 sabores diferentes durante a sua sessão, e aí você consegue não ter uma mistura tão homogênea, mas um equilíbrio diferente dentro da sessão. E isso pode ser interessante de acordo com a essência ou com a proposta que você tiver do fumo. A última forma de você fazer a mistura do tabaco é você utilizar um recipiente terceiro para você poder fazer essa mistura. No caso, a gente vai usar o papel alumínio que estamos aqui. Assim, você pode preparar o roche da forma como a gente está acostumado da primeira forma, distribuindo o tabaco de acordo com a proporção que você quer, mas posteriormente você joga esse tabaco para uma terceira
um terceiro recipiente, no caso pode ser até o alumínio. E quando você tiver todo o tabaco disponibilizado e nesse recipiente, você pode misturá-lo e fazer literalmente um mix, mexendo ele. Dessa forma, quando você utiliza um terceiro recipiente, você acaba misturando todos os ingredientes do tabaco de forma homogênea. O que isso significa? Tanto o melaço de um quanto o melaço de outro vão acabar se misturando. Então, toda a glicerina, todo o mel, as proporções de tabacos diferentes, eles vão se misturar e aí você vai ter um resultado muito mais completo, se podemos dizer assim, onde o sabor ele vai ser um pouco mais diferente. Eu não sei explicar. É como se você realmente te fizesse um sabor de um tabaco do zero, exatamente como as grandes marcas fazem. E assim que você terminar de misturar o tabaco inteiro, você acaba voltando para o roche. Porque essa forma é a forma mais completa e melhor de se misturar. Não sei se vocês conseguem ver na câmera, tá vendo essa quantidade de melaço gigantesca que temos no fundo do roche? Isso é proveniente da essência de Blue Loops, que é uma essência um pouco mais voltada para um algodão doce, alguma coisa mais remetente ao blueberry. Ela é uma essência extremamente molhada, é uma das essências mais molhadas que eu já fumei, e é diferente da Pei, que tem uma consistência mais oleosa. Quando você mistura, você acaba jogando esse excesso de melaço para uma das essências e você deixa o tabaco com propriedades das outras essências. Então é uma das melhores formas e mais completas. Aqui eu vou terminar de montar o roche em modo acelerado e logo em seguida a gente já volta fumando para vocês verem. A última dica que eu vou dar é, tá vendo a quantidade de melaço que ficou dentro do alumínio? Isso aqui é bom ou você utilizar um alumínio novo ou limpar ele antes de colocar em cima do roche. Porque a hora que você coloca os 3 carvões em cima, ele pode acabar cozinhando essa parte e vai acabar queimando a superfície do tabaco, o que vai deixar a sua sessão estragar logo nos primeiros minutos. Então ou dá uma limpada ou depois pode trocar o alumínio. Bom, agora que você já viu as 3 técnicas que eu tinha para passar, vou falar um pouquinho sobre o resultado. Como você pode ver, eu utilizei 2 tabacos diferentes. Um deles é o Blue Loops da 3D e o outro é a Green Grape da Pei. A Blue Loops ele é um tabaco mais adocicado, com a proposta de ser um algodão doce mais remetido a blueberry, enquanto o outro é uma uva verde mais cítrica, puxando justamente para a parte da uva verde mesmo. Quando eu planejei misturar essas duas coisas, a minha ideia é que ela ficasse um pouco mais harmonizado. Justamente pelo fato de ser duas essências com sensações opostas, e a ideia era que preenchesse o paladar. O resultado final ele não ficou exatamente como eu esperava, por um ponto principal que eu queria lembrar para vocês. Como vocês viram, o tabaco da 3D ele é extremamente úmido, ele é extremamente molhado. É um dos tabacos mais molhados que eu já peguei. Isso prejudica um pouco na hora de você fazer o mix, porque ele acaba sendo muito mais intenso do que os outros tabacos. O sabor é um pouco mais intenso. E na proporção de 50-50, acabou que a 3D prevaleceu, não ficando tão equilibrado assim. Então isso também é uma dica, ver a quantidade de melaço e preparar a sua essência de acordo com cada uma das coisas. De qualquer forma, o meu roche ficou muito bom para o meu gosto, ele ficou adocicado, com um leve final cítrico da uva verde, e é um mix que eu recomendo para você experimentar fazendo esse mix entre sabores. E você pode se inspirar também em coisas e produtos que já existem no mercado. Por exemplo, quando você mistura laranja com pêssego, você tem a Sex on the Beach, que é um drink extremamente famoso, e você já tem uma ideia pré-definida do que você quer.
Isso pode ser usado com qualquer outra coisa, como baunilha e laranja, baunilha e limão, que você vai tendo uma coisa de resultado um pouco mais parecido com o bolo, ou com o drink, como eu falei, se fosse mais cítrico. E você pode experimentar vários outros sabores e, consequentemente, ter diferentes resultados. Isso é muito legal porque você vai ampliar completamente o seu leque de opções e você vai criar o seu próprio produto e criar a sua própria identidade. Para quem gosta de fumar, isso é um prato cheio e você acaba experimentando coisas novas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido alguma das dicas. Deixe comentários, deixe dicas de mixes, vamos todos juntos provar alguma coisa diferente. Isso é uma prática extremamente comum e super legal do narguilé, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, agradeço imensamente a todos e até a próxima, galera. Valeu!